mais misteriosas que as próprias cartas em si, é a origem do tarô. Como ele funciona, como ele foi criado e por que ele foi criado. Sejam muito bem-vindos ao Me Diga Algo Que Eu Não Sei. Voltamos, Lu! Voltamos! Finalmente, né? Depois de um ano de hiato, lançamos um episódio e fomos embora. Que é isso, amigo? A gente é muito misterioso, a gente trabalha só no porão e a gente só aparece a cada seis meses com a lua cheia. Justo, é sobre... Mentira, que agora a gente tem um roteirista e a gente tem um editor... Mozão, contratei pra ajudar a gente a ter um episódio por semana. Yay! E hoje a gente selecionou um tema maravilhoso pra voltar, que eu sempre fui muito curioso, mas eu nunca fui muito atrás. Tem uma convidada maravilhosa, uma amiga minha, que eu amo muito e ela sabe muito sobre esse assunto. Ela é publicitária, a gente se conheceu na faculdade. Divertidíssima, vocês vão amar ela. E eu vou deixar aqui que ela se apresente e fale um pouquinho sobre o contato dela com o tarô. Lili pode se apresentar para o pessoal que está escutando. Que apresentação! Que é isso? Coloca aí um TCC nota 10 também, Juliano, para nós. Exatamente. Não, meu Deus do céu, de muito tempo, amizade de muito tempo. Eu sou a Paulina, sou publicitária e completamente, assim, apaixonada por misticismo. Eu, no ano foi de 2021, fiz um curso da Rosa Cruz de esoterismo ocidental, mas lá foi quando eu comecei a estudar, assim, orientado, mas por conta já há muito tempo, assim. Eu tiro tarô já faz 4 anos, faz total parte da minha realidade, do meu dia a dia. E é isso, foi muito de autodidata, assim, mas a minha avó era taróloga, eu não conheci ela, isso foi uma coisa que a família meio que foi contando aos poucos depois, todo mundo tem muito medo, né? É engraçado isso, as pessoas têm medo de tarô, mas estamos aqui para desmistificar. Bom, para quem não sabe, o tarô é um baralho composto por 78 cartas, que é muito utilizado como uma espécie de oráculo. Na cabeça da maioria das pessoas, ele é visto como uma forma de adivinhação, cheio de estigmas, quando na verdade ele tende a indicar caminhos baseados em uma conjuntura. O tarô, de acordo com especialistas, é uma forma poderosa de autoconhecimento, pois muito além de possibilidades futuras, o baralho mostra o presente, o passado e pode revelar facetas desconhecidas sobre a nossa realidade. E não poderia ser diferente. O tarô é cercado por mistérios, e muitos deles nós vamos conversar hoje. Eu até ia trazer isso mais pra frente, mas eu era uma pessoa que tinha medo de tarô. Eu nunca joguei, mas eu sempre fico com medo, tipo, o que será que vem, sabe? E se vier algo ruim que eu não quero? É normal. Mas sobre você acha que... foi um chamado seu pro misticismo? Como que você se apaixonou por isso, assim? Cara, eu não quero assustar, tá? A primeira vez que eu fiz uma bruxaria na minha vida, eu tinha 8 anos, eu não sabia nem o que eu tava fazendo, assim. Foi uma coisa... Minha mãe me pegou fazendo. Era meio que um ritualzinho, eu colocava já vela, eu colocava incenso. Eu sempre fui apaixonada por misticismo, minha vida inteira, assim. Meu Deus, você era uma pequena bruxinha. Eu fui criado por uma tia que era uma bruxinha. A minha tia, irmã da minha mãe, Legal. ela adora. Ela sempre foi muito mística também. E ela sempre tinha muita bruxinha, muito cristais, muitos incensos no quarto dela. Eu adorava, eu achava aquilo incrível. Eu sempre gostei também de misticismo, mas eu tenho muito medo. Mas eu não tenho medo só de tarô, eu tenho medo de saber o futuro. É um medo assim de tipo, vai que não é por aí que eu quero ir. E aí eu tenho que ficar com aquilo, entendeu? Porque o tarô me falou, vai acontecer. E aí agora, entendeu? E eu tenho aquele medo de tipo assim, será que se eu pensar muito, entendeu? Se eu falar assim, não, mas eu não quero que isso aconteça. Mas se eu ficar pensando sobre aquilo, aí o universo pode ficar, não, então vamos mexer os pauzinhos pra isso acontecer, pra ver o que... Então eu tenho um pouco de medo de saber o futuro. Mas eu sou uma pessoa muito curiosa também, e eu fico assim, putz, às vezes
Às vezes eu quero, às vezes eu tenho aquela coceirinha de, assim, não, essa, hoje eu vou. Mas eu nunca tive coragem. É legal. É legal. E na verdade o tarô, eu acho que assim, existe uma simbologia que as pessoas criaram em volta de que é um oráculo para você ver o futuro. E não é só um oráculo para você ver o futuro. Ele conversa com você. E as pessoas, elas também acham que você, a partir do momento que está abrindo as cartas, você está falando com espíritos. E não é, a origem do tarô não é essa. Ele não veio por aí, ele não era uma coisa puramente espiritual. É lógico que ele está ligado com o misticismo. E daí vai muito do quanto você é espiritual e o quanto você torna essas coisas reais. Mas uma coisa que eu aprendi sobre o tarô, nunca na vida eu tirei uma carta e não aconteceu aquilo que falou na carta. Mas você tem o poder de deixar isso, de mexer algumas coisas nessa história. Quem cria essa realidade é você. É claro que se você acredita naquilo é muito mais fácil de acontecer, sabe? Porque você vai vibrando aquela energia, e daí vai muito do estudo das energias. Mas você consegue amaciar um pouco a situação, assim, porque você já está preparado para aquilo. Então isso que é o legal, você já está preparado. Eu já vi coisas muito pesadas. Já vi relacionamentos que iam dar errado antes de começar. Já sabia exatamente o que ia acontecer e fui contra. Falei, não, eu que vou criar isso aí, essa história. Aconteceu exatamente o que ia acontecer. Isso por conta do tarô? Por conta do tarô. Você tirou e viu que não ia funcionar. Isso. Já Gente. tinha mostrado que ia acabar em traição. Eu não acreditava nisso, eu confiava muito nele. Acabou em traição. Meu Deus, isso com você. É isso que eu ia perguntar também. Comigo. Meu Deus, Li. Que doideira. Nossa, que doideira. E daí você fica tipo... Deve ser muito difícil você olhar para uma carta dessa e encarar essa realidade, né? Você tem que ter uma cabeça muito, tipo, de se priorizar, sabe? Porque... Muito. Muito. Eu já fiz sessões de tarô que eu saí de lá chorando muito. Muito triste. Porque mexe muito com a sua vida diretamente, né? Total. Com a tua realidade. Eu costumo tirar, eu gosto de tirar as cartas assim, orientado. Então eu tiro junto com a minha terapeuta, porque eu faço terapia holística. E eu gosto porque ela tem muito conhecimento sobre o tarô. Mas, assim, preferencialmente, porque daí ela já tá ali controlando a minha reação, né? Daquilo que tá acontecendo. Caso eu caia no choro e não queira aceitar, ela já vai me ajudar a lidar com aquilo. Mas eu também tiro muito sozinha. E tiro pra coisas do meu dia a dia, assim. Eu não faço grandes sessões sozinha. Porque eu fico em dúvida com algumas coisas, não tem jeito. Então, isso que eu ia perguntar. Tem uma dúvida que você falou assim, eu tiro pra tais coisas. A gente tira tarô, você faz uma pergunta e ele responde, tenta dar uma resposta, como que funciona isso? Eu falo assim, eu vou jogar tarô pra, sei lá, deixa eu pensar alguma ideia assim, tá tudo uma prova, entendeu? Na faculdade. Eu jogo tarô pra saber se como me preparar para aquela prova, tipo assim, ele me dá... Como que é o processo, assim, cheguei lá e eu falei, meu Deus, e agora? Eu faço uma pergunta? Então, existem muitas formas de você tirar o tarô. Tudo vai mudar também de acordo com as cartas que você está usando, o deck que você está usando, né, dos baralhos. Mas eu não faço perguntas pontuais, assim, por exemplo, Não, até eu acho que pode ser. Eu tô pegando aqui outras situações. Eu tiro muito com relação ao meu trabalho. Então, eu tô me preparando para uma grande apresentação que eu vou fazer. Eu quero saber como é que tá essa situação. Eu quero estar preparada. Eu sei quando, através do tarô, quando vão ter energias externas, que pode acabar atrapalhando. Eu sei quando eu não tô preparada para aquilo. Então, eu vou ter que ir muito além. Eu sei quando não é o momento final, vou apresentar aquilo e não acaba por aí essa história. Mais coisas vão acontecer dali, sabe? Eu não sei, talvez várias pessoas que tirem o tarô vão achar ridículo eu trazer para as questões tão mundanas assim. Mas faz parte da minha realidade. E o tarô, para mim, é uma conversa comigo mesma. Eu não estou pedindo conselho do mundo espiritual, por mais que eles acabem conversando com você, não só através dos oráculos, mas
através tem outras formas, né? Mas eu faço sim. Acho que respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, tá? E perguntas mesmo, normal. É você conversando com você mesmo. Então você não precisa articular aquilo, sabe? Você não precisa fazer uma grande sessão, fazer o altar ou um ritual. Não, é uma coisa muito mais do dia a dia, assim. Eu posso simplesmente aqui abrir uma carta, sabe? Conversar com vocês aqui e abrir uma carta, tá tudo certo. Entendi. É como se fosse um reflexo das energias que estão circulando. Então você consegue... Acho que mais importante é um reflexo da sua energia. Entendi. Que interessante. Até no estudo do tarô, ele fala muito de você tirar para você mesmo. Eu gosto de tirar ali no meu processo terapêutico, porque é uma pessoa que eu confio. Ela me acompanha, ela me conhece, eu entendo muito da interpretação dela. Então, por conta disso. Mas sempre o ideal é você ler para você mesmo. Ninguém vai interpretar melhor do que você mesmo. É porque você que tá vivendo aquela situação, né? Isso. Tem uma pergunta ali. Você acha... Porque você falou muito de tirar tarô para si mesmo, mas a grande maioria das pessoas não sabe, não tem conhecimento de tirar, e deve ser até perigoso fazer isso, porque você não sabe interpretar direito e tal. Como que você indicaria para uma pessoa que não tem esse conhecimento tirar tarô? Tem que ir atrás? Como que eu sei que uma taróloga é confiável ou não? Porque às vezes eu acredito que deve ter gente que não sabe ler também e tira para os outros e deve criar uma confusão maior ainda. Muito, Ju, muito. E você sabe que todo esse preconceito, digamos assim, da minha família com relação ao tarô, né? Eu falei que a minha avó era taróloga, mas eu não conhecia a minha avó. Então isso foi uma história que a gente foi descobrindo depois. O meu pai, ele era piloto de carro de corrida. Uma vez a minha mãe foi na taróloga e ela falou que meu pai ia morrer naquele final de semana. Meu Deus. E isso, pesado, isso tornou um drama, assim, na família por conta disso. Não sofreu acidente, não morreu, provavelmente saiu ali a carta da morte e ela interpretou que aquilo ali seria uma morte, o que não tem nada a ver com a carta da morte, não é esse o sentido dela. Pelo pouco conhecimento que eu sei, a carta da morte também significa muito recomeço, né? Isso. Ela normalmente vai representar um recomeço. Ou a morte de algo, né? Que também está relacionada com o recomeço. Existem muito... Quando você vai comprar um baralho de tarô, você pode comprar só o deck e às vezes ele vai vir com um livro adicional. Existem muitos livros que vão te ajudar a interpretar. Então, você tem que entender sobre primeiro os arquétipos, porque eles são feitos de desenhos. E esses desenhos têm mensagens. Então, você saber interpretar esses desenhos, os números e os naipes. Pode parecer difícil, mas conforme você vai tirando, quanto mais você vai tirando, mais você vai atribuindo significado àquilo. Porque no final das contas, o arquétipo, ele não vai ter o mesmo significado para mim e para você, entendeu? Quanto mais você vai tirando, mais você vai criando essa interpretação. Ele tem um significado geral. Mas você vai... É muito interessante isso, porque você vai atribuir novos significados às cartas. De acordo com a sua vida. Isso. Você vai entender o que aquela carta está querendo falar para você, de acordo com a tua realidade. Que legal. Por exemplo, quando você tira, por exemplo, um tipo de arquétipo, entendeu? Por exemplo, a morte. E o Ju falou que morte significa recomeço. Então, normalmente, tipo assim, são momentos da sua vida que tem ciclos recomeçando. Então, normalmente, quando você tira essa carta, você fala assim, da última vez que saiu, aconteceu tal coisa. Exatamente. Então, isso pode ser que exista um padrão de coisa. Então, quando sai a morte pra mim, não quer dizer algo muito grande. Pra mim, quando sai a morte, é um recomeço, alguma mudança de sei lá... Eu vou falar penteado, mas eu acho que talvez seja uma coisa muito mundana. Mas então, algum recomeço, algum ciclo da sua vida que tá recomeçando. Entendi. É como você mede a sua vibração. Eu adoro a carta da morte. Eu adoro. Várias situações que eu tirei ela, que era tudo que eu queria, sabe? Ver que
era alguma coisa que ia recomeçar ou alguma coisa que estava ficando para trás, assim. Então, por isso que é isso meio que o Ju falou do perigo, né? Perigo não tem. Não tem perigo nenhum em você ver uma interpretação do teu futuro. O perigo é você interpretar errado, viver baseado nisso, e todo mundo tem uma energia mística. A gente está co-criando a nossa realidade o tempo todo. Então, para mim, eu acho que o mais nocivo é você acreditar numa história que você viu ali, que não é o que ela estava querendo fazer, e você começa a transformar isso em realidade. Que vai muito do poder místico. É você mexer no tecido, né, do universo e manipular para que coisas negativas aconteçam com você. E daí tá tudo errado. Isso não é bom, não. Nossa, é um assunto tão sensível, né? Porque mexe muito com quem a gente é e com as nossas histórias, assim. Então, é muito bonito ver você falando, assim, porque eu não sou... Eu gosto muito desse universo, assim, mas eu não sou ligado. Então, ver uma pessoa que entende, que é ligada, que mostra que não tem perigo, preconceito das pessoas acharem questões, porque, na real, o tarot fala sobre nós mesmos. Não tem nada além disso. Exatamente. Exatamente. A gente tem que considerar, e não tem como eu não entrar nesse ponto, que a gente viveu um processo onde tudo que era místico foi apagado. Isso, para todos nós aqui, para pessoas que não se interessam por isso, é uma coisa comum, beleza. Veio a igreja foi lá e não permitiu mais que alguns conhecimentos fossem passados para frente. Isso eu tô falando de Inquisição, tô falando de muito tempo atrás. Para mim, é uma dor. A primeira vez que a gente pôde falar de magia, de misticismo para as pessoas sem que você fosse julgado, condenado, foi há muito pouco tempo atrás. É muito novo. E pensa que todo o respaldo que a gente tinha com relação ao mundo místico, ele foi destruído. Então, é um passo. É um passo por vez, porque a gente está tendo que redescobrir muitas coisas, reescrever muitas coisas. E o que é legal porque te dá o espaço para interpretação. Então, não tem regras no mundo místico, né? Não tem. Tem padrões que vão se repetindo e daí você vai entendendo o todo, tá? E, por favor, eu não coloco isso como um ataque à igreja, porque para mim também não faz sentido. Você participar do mundo místico é você ler e entender todas as religiões, até porque uma hora você vai perceber que tá todo mundo falando a mesma coisa. É a mesma coisa. Então você tem que aceitar e... até eu vi um desenho esses dias, era tão engraçado, era sobre magia. E eles falavam que o maior livro de bruxaria já escrito na história é a Bíblia. Você fica meio, né? Que engraçado. Mas tem muitos mistérios ali, tem muita coisa escrita ali que te responde muitas coisas também, é lindo. Mas a gente separou, né, esse misticismo do nosso dia a dia. Tá voltando. Acredito que cada vez vai voltar mais. Eu acredito que naquela época eram por interesses das pessoas poderosas, Com né? certeza. E quando não é, né? E quando não é. É muito mais político do que de crenças, né? Tem um interesse de você apagar outras crenças, porque a igreja estava relacionada com o poder político naquela época. Não tem nada a ver com a gente tá certo ou a gente tá errado. É o interesse, né? Exato. Bom, falando de história, eu vou pegar esse gancho e falar sobre a criação no nosso segundo fato sobre tarô. Porque, como a Paulina falou, a criação do tarô, ela é muito singular. O tarô aparece em registros históricos desde o século XIV. E ele era bem diferente de como a gente conhece hoje, tanto na sua aparência quanto para o seu uso. Ele era constituído de um baralho com cartas pintadas à mão, por vezes até decoradas com ouro. O seu uso era apenas recreativo. Muitas vezes ele era utilizado como presente entre as pessoas por ser algo muito bonito. Não existe um certo consenso de onde ele foi criado. Muitos dizem que mamelucos levaram ele para a Europa. Outros dizem que ele veio da China, como cartas numeradas.
Outros dizem que ele foi criado em consenso com essas cartas da China, mas adaptadas num jogo indiano. E por fim, muitos acreditam que ele é uma mistura de tudo isso e de várias outras expressões culturais e que foi se desenvolvendo na China, viajando pela Europa e se transformando no que é hoje. Mas independente de onde ele veio, há registros de que seu uso para o baralho como é feito hoje, de um olhar mais místico, começa a ganhar forma lá no século XVIII, pelo francês, desculpa, não vou saber falar o seu nome certo, mas Eteila. E ele é considerado o primeiro tarólogo do mundo. E ele foi responsável por implementar a leitura do jogo com as posições normais e invertidas. E foi no século XIX, com o aumento do número de sociedades secretas e o interesse das pessoas pelo esoterismo e ocultismo, que o tarô ganhou realmente força. E em 1910 surgiu então o primeiro baralho moderno e o mais famoso de todos os tempos, o tarô de Rider-Waite-Smith, criado por Arthur White e a artista Pamela Smith, membros da Ordem Hermética da Aurora Dourada. Que, nossa, é muito doido. É uma história muito mística, né? Também. É muito. E eu quero colocar lenha na fogueira aqui da coisa da igreja. Porque os primeiros registros históricos aparecem no século XIV, que é o começo do século que a gente começou a ter na história da arte o Renascimento. Começou esse pensamento, foi bem o começo de tipo assim, vamos voltar a pensar de modo científico, talvez a igreja não tenha todas as respostas. E aí começaram a buscar novas respostas por meio da ciência e faz sentido o tarô aparecer aí, né? Total. Se você for ver, ligar, faz muito sentido botando em uma linha na fogueira ali pra dar uma polêmica. Não fui eu que coloquei. Não fui eu que coloquei. Fui eu que pode jogar a culpa em mim, eu que coloquei essa polêmica aí. Ai. Mas é muito interessante porque o tarô foi se transformando. Ele não nasceu como ele é hoje. Ele foi se transformando, pegando culturas, pegando coisas como a Paulina falou, o tarô se transforma de acordo com o seu uso. E até o próprio nascimento dele foi assim. Tipo uma esponja cultural e se transformou no que é hoje. Para entender a origem do tarô, você tem que separar. Porque o tarô é uma coisa, cartomancia é uma outra coisa e oráculos são outras coisas. Então, na verdade, o tarô, como a gente conhece hoje, é a mescla disso tudo. E se eu falar para vocês que a origem do tarô, na verdade, é judaica. Então, todo o embasamento, ele começa lá. O tarô é como se fosse... Como é que ele surgiu, na verdade? Os arcanos maiores do tarô, que são nada mais do que uma releitura das 22 letras hebraicas e dos triunfos hebraicos, judaicos, né? Eles surgiram meio como essa forma de arte mesmo. Eles surgem. Então, é total essa ligação do Renascimento que o Luigi trouxe. Foi meio que naquela época, mas era meio que fazia parte do estudo da história da arte, fazia parte do curso da história da arte. Então, por exemplo, se uma pessoa estava se formando em arte, chegava num determinado momento que ela ia ter que desenhar esses triunfos. Desenha aí a justiça. O que é para você a justiça? E assim começam a nascer esses arquétipos. Os oráculos daí já é uma coisa muito mais antiga, porque existiam várias formas de você utilizar os oráculos. Tipo, tem registros de civilizações que usavam os ossos da mão, assim. Jogavam ossos e eles atribuíam significados àquilo. Doideira. Existem vários tipos, assim. Até hoje, vários são utilizados. É tipo búzios, que vem ali dos africanos. Você vai ter origem de oráculos aí pelo mundo inteiro. E a cartomancia já é uma outra coisa, que é a leitura, é uma adivinhação, né, através das cartas. Então vai chegar num determinado momento que tudo isso vai acabar se juntando. O tarô, como a gente conhece, essas 78 cartas, vai ser os arcanos maiores, que vêm ali dos judeus, com os 10 números, que são as etapas da árvore da vida, também apresentada para nós pelos judeus. Então eles acham até, inclusive, que o tarô é uma brincadeira com a Torá, que é um livro sagrado dos judeus.
E os naipes, eles vêm daí já de uma coisa muito mais oriental, que daí sim vem dos chineses, que trouxeram isso, que são os 4 elementos, ou as 4 estações, por assim dizer. Então, o tarô ele foi replicado por muito tempo, de uma forma até profana, quando ele começou a se estruturar, e é muito depois, com a origem das ordens secretas, mesmo das sociedades secretas, que as pessoas começam a entender que tinha um significado atribuído. Então, na verdade, lá atrás, quando os judeus começaram a pintar isso, criar isso, introduziram isso na arte, já era na época que eles estavam sendo perseguidos, eles não podiam passar o conhecimento deles para frente. Então, eles passavam o conhecimento através de imagens. Assim como vão ter várias outras religiões, tá? Que vão passar esse conhecimento para frente através das imagens e que você consegue ver em capelas católicas, porque daí você chamava o cara era iniciado pelo hermetismo, o artista. Então o artista ia lá e ia pintar uma igreja, mas ele já deixava vários símbolos ali. E tem vários em grandes construções católicas aí no mundo. Se você for dar uma pesquisada, você vai ver que tem muita coisa escondida ali, muita simbologia. E daí vai ser em 1910, que você falou 1900 e pouco, que daí vai vir o Crowley, que foi um dos maiores, né, figuras assim da história com relação a misticismo e ocultismo, que vai falar assim, ó, eu não quero deixar isso aqui para mim não é mais segredo, não quero que seja um segredo, quero que todo mundo saiba o significado, porque as ordens, elas colocavam esses significados muito para elas, assim, e era uma coisa passada somente para os iniciados, era inclusive testes para os iniciados. Você entender o tarô significa que você já foi iniciado em alguma das ordens secretas, entendeu? Era meio que uma prova, assim. Caramba. O plot twist. Mas aí Crowley, bruxão, né, falou, foda-se, vamos passar pra todo mundo tem que saber, e daí que ele começa a se popularizar na estrutura que a gente conhece hoje. E depois disso, Li, tipo, o tarô, claro, né, deve ter enfrentado muito preconceito, mas eu falo mais do tempo moderno, hoje em dia. O tarô, porque eu sei que não existe só um, tem muitos tarôs, e várias pessoas criam. Como que é isso? Existem 2 estruturas de tarô que são as estruturas aceitas. A primeira delas vai ser 78 cartas, que é a que a gente conhece, que é o tarô de Marsella, e existem vários outros que vão seguir essa estrutura. E o tarô cigano, que daí ele já é de 36 cartas, e ele vai ter uma outra estrutura. Mas para você entender, o tarô, como ele é uma conversa com arquétipos, o que ele traz? É a história da jornada do herói. Essa história da jornada do herói, ela tá em várias crenças, a gente vai acompanhando na história, né, como muitas pessoas usam essa jornada. Ela é bem explicada nos livros judeus, se você for ver os livros sagrados, tá? Ali conta toda essa história. E eu pego os judeus porque foi o meio que o início, né, de tudo isso, pelo menos do registro disso tudo. Então, o que acontece? Se você consegue montar essa história em cima de 78 cartas, não importa o desenho exatamente que vai estar lá. Por exemplo, existe deck do Pokémon. As pessoas conseguiram montar uma história da jornada do herói com Pokémons e colocar em 78 cartas. Fãs fazem. Sei lá. Qualquer temática. Você vai pegar os Avengers, dá pra você fazer um deck de baralhos do Avengers. Dá pra fazer. Se você conseguir atribuir significado àquilo, pra você vai fazer sentido. Ele tem que seguir as 78 cartas. Vai ter os arcanos maiores, os menores, os números de 1 a 10 e os naipes. Mas você pode criar com qualquer tipo de desenho. O cigano, eu não vou saber te falar exatamente a origem dele, tá? O meu conhecimento não vai tanto assim. Mas eu sei que ele é como se fosse uma versão um pouco mais resumida do baralho de 78 cartas. Eu tiro muito. Que na verdade não é nem o cigano, eu tiro um tarô de Marília Padilha, que eu adoro, assim. Ela já é um pouco mais voltado pra Umbanda. Eu chamo ela de Maria Fofoqueira, que ela me conta tudo. É um tarô que foi meio que psicografado por uma pombagira há uns anos. E é muito bonito, assim. Ele é muito claro, tá tudo escrito, as cartas têm nomes, então é muito mais fácil de você interpretar. Mas se você faz uma pergunta, tira o tarô de 78 ou o tarô de 36, ele vai te dar o mesmo resultado, tá? Ele deve te dar o mesmo resultado.
A diferença é que o tarô cigano, ele vai ter uma carta que vai falar sobre, sei lá, traição, enquanto no tarô de Marsella você vai ter ali 3 cartas que podem falar esse tipo de coisa, entendeu? É muito mais profundo. Entendi. Na minha cabeça, só pra ver se faz sentido, na minha cabeça é como se a gente tivessem as energias espirituais fossem como se fosse um arco-íris, cada uma tem tipo uma cor, e o tarô, ele ajuda a decifrar o que essas cores aparecendo ali estão acontecendo, que energia que tá passando aqui naquele momento. Então, para aquele... Então, e às vezes, agora acho que eu tô entendendo, porque tem uns que não, é mais focado no amor, então ela tem uma sensibilidade maior para temas relacionados ao amor, né? Vai tudo da pergunta que você tá fazendo, porque eu posso fazer uma sessão com qualquer tipo do baralho e falar só de amor, ou uma sessão para falar só de trabalho. Não que necessite, né, tipo, uma sessão específica para cada coisa, não. Mas isso que você trouxe da parte espiritual, se você for pro lado do hermetismo, que foi aquilo que o Ju falou, eu sou completamente apaixonada pelo hermetismo, tá? Leiam um livro do Corpus Hermeticum, porque assim, é de foder com a mente, assim, tipo, não sei se eu posso falar foder aqui, desculpa. Pode ficar tranquila, é mais 18, fica tranquila. Então, beleza. Mudou completamente a minha vida depois que eu li o Corpus Hermeticum, assim. E ele fala que, na verdade, ali na sessão, você só tá tendo uma conversa com o teu eu superior. E o teu eu superior, ele tá conectado com você. Você tá aqui na Terra, materializado, vivendo isso aqui, né? Mas são várias dimensões pra cima. A gente tem gente que fala que são 7, tem gente que fala que são 9, tem gente que fala que são 10. Seu eu superior tá lá em cima, é como se fosse a tua faceta mais próxima de Deus, assim. E que compreende mais as coisas. É ele que vai te mandar esse pensamento, essa reflexão com relação àquilo que você tá vendo na carta. Por isso que eu gosto de desmistificar, tipo, não é que é um espírito aleatório. E mesmo se for um espírito que tá falando com você ali no tarô, é o espírito seu, da sua guarda, que te protege. A gente acredita que você tem várias, cada um de nós tem um exército de guardiões. A gente não tá vendo, mas eles estão aqui nesse momento. Pode ser um deles querendo falar com você, ou o teu eu superior. Caramba! É uma ideia bem reconfortante, né? Eu gostaria de ter um exército de espíritos que estão me protegendo também. Eles estão. Pô, eu gostei. Eu acho que tamo aí, é por aí mesmo. Quando a Paulina tava contando isso, na minha cabeça, de produtor de vídeo, veio o storytelling, né? Porque assim, e fez muito sentido. A nossa vida é um storytelling. Total. A gente tá contando uma história. E o que o tarô faz, ele vai contar essa história, entendeu? Ele vai... Isso. Por isso que as cartas são da jornada do herói, porque precisamos entender em que parte da história estamos. Então eles indicam isso. É isso. São dicas de easter eggs. Fique ligado, porque, ó, tá vindo, tem uma energia ali vindo. Fique de olho. Eu não sou muito místico, pra ser bem sincero. Eu sou uma pessoa bem... pé no chão, assim, às vezes pé no chão demais, mas eu treino muito, eu sou zen budista, né? Olha só. Eu leio muito faço muito meditação, eu acho que me ajuda. Total. Principalmente porque tu tem ansiedade. Uhum. Mas de um tempo pra cá, eu comecei a ver signos. Eu não via, eu achava, tipo, imagina, né, baboseira. Só que eu comecei a ler e falei, nossa, tem umas coisas aqui que bate, tem umas coisas aqui que fala comigo. Eu falei assim, talvez seja essa sensibilidade. E aí eu vim com a cabeça aberta pro tarô aqui, pro podcast, exatamente para isso. Tipo assim, vamos entender essa sensibilidade que tá aparecendo ali, que você leu na astrologia e funciona, por que não pode funcionar no tarô? Então, digamos assim, que total leigo, eu não sei nada mesmo de tarô. São cartas, né? E precisa da energia da carta. Não dá pra ir num site fazer tarô? Funciona um site de fazer tarô, sendo que tem mais ou menos essas regras. Tipo assim, como é o tarô do século XXI, entendeu? Essas cartas, esse tipo de linguagem que o tarô é de passar essas informações, funciona só nas cartas ou já existem estudos? Porque eu sei que deve ter gente que estuda isso a fundo. Será que funciona digamos assim, um app de iPad, em vez de cartas?
Porque assim, né? Porque eu penso assim, você pode fazer com cartas, talvez você possa fazer com, como você disse, com ossos, você tem esse misticismo. Será que funciona no digital? Será que a gente consegue transportar? Essa é a minha pergunta só, é bem aberta. Não, é legal isso. Eu, sinceramente, eu sou dos estudos antigos, né, cara? Eu não consigo visualizar, porque pra mim faz parte do ritual tocar na carta e montar aquilo na minha frente, entendeu? Pra mim. Porém, uma coisa que é interessante, quando você procura respostas e você se abre ao mundo espiritual, essas respostas elas vêm o tempo todo. Então eu posso estar muito ansiosa com alguma situação que eu não vou precisar nem tirar as cartas. Eu vou ver a resposta disso em sonho, eu vou ver a resposta disso na rua. Uma pessoa vai vir falar comigo e ela vai vir com esse discurso e pra mim vai bater. O universo está conversando com você o tempo todo, o tempo inteiro. Com certeza já aconteceu de você pensar alguma coisa, entrar no Instagram e ver uma publicação e você falar, meu Deus, Sim, que é isso? isso Tá já falando aconteceu. comigo. Não é possível. Porque pode ser o algoritmo, se você falou em voz alta e tal, mas eu não tô falando disso, tô falando de pensamento. Você pensou e tiver a resposta. O universo está conversando com você o tempo todo. É difícil de explicar isso, porque é difícil você Sim. explicar uma coisa que você não vê, que não tem embasamento. Eu acho que o maior desafio para mim de fazer parte desse mundo místico é trabalhar a minha fé. Porque eu também costumava ser uma pessoa cética. Para algumas coisas eu sou muito cética, sabe? Eu sou virginiana, eu sou muito racional. Muito. Eu gosto das coisas muito bem explicadas. Então, para mim, é um desafio me abrir a isso. É que faz parte da minha vida desde sempre. E eu sempre tive uma crença natural. E eu não fui nem incentivada a isso, tá? Na minha casa, meio que assim. Meu pai odeia. Eu chego com meu deck assim, ó, de baralho pra. Tipo, pai, vamos tirar umas cartas? De jeito nenhum, não gosto dessas coisas de bruxa. Ele fala, É aquele medinho, né? Será que essas cartas vêm aqui? Mas eu acho que tem esse medinho que a gente tem é mais o desconhecido. com Né? certeza. Mas uma conexão que eu queria fazer também pra você é astrologia e astronomia era um estudo que andava junto. Caminhou junto por muito tempo. Então, até vir essa dominância da igreja mesmo, isso era aceitável. As pessoas consideravam o signo uma coisa tão importante quanto os planetas, entendeu? Tipo, quanto a física do negócio. É normal que as pessoas tenham se afastado disso. Eu sou otimista com relação ao futuro. Eu acho que a gente vai retomar esse estudo e vai fazer sentido. Mas muita gente é cética com isso, né? Com relação a signo e tudo mais. Eu sou cético com relação a signo, a previsão, tipo, de site, essas coisas, sair de coisinha de jornal. Eu acho que isso prejudica mais sobre esse estudo de signo, porque é generalizar muito a coisa. Tipo, colocar muitas pessoas dentro de uma coisinha que isso não existe. Total, Ju. E como você falou ali, o misticismo é muito sobre o indivíduo, a pessoa singular. Você está conversando com o seu eu supremo, como você disse. Então, não tem como colocar todo mundo numa caixinha assim. Não tem. Então, por isso que estudar signo, você tem que estudar, eu acredito, no singular, tipo, daquela pessoa, não da previsão do signo e tal. É que banalizou muito, né, Ju? Sim. Agora, assim, por um lado eu fico feliz porque pelo menos as pessoas estão falando sobre isso, né? Então, assim, pode ser que seja o retorno do misticismo aí pra humanidade. Mas banalizou muito. Porque virou conteúdo, as pessoas consomem sem embasamento. Esse é o momento que a gente tá vivendo, saturou, entendeu? Muita gente fala sobre. É uma coisa muito mais profunda, assim. Nem tô falando assim que não pode ter um astrólogo bom que vai escrever no jornal sobre os astros naquela semana. Ele pode ter uma leitura sobre os astros, faz sentido. Porque o Urano tá nessa posição e Saturno tá nessa. Vai fazer sentido, porque vibra energia. E se ele tem a leitura da energia, beleza. Agora, é que isso vai ditar. As pessoas sempre falam isso. Eu não gosto de signo porque eu não gosto de nada que dite a minha realidade. Não é isso. É que as pessoas não procuram saber mesmo do que se trata, né? E agora, voltando uma informação, Lu, você perguntou do tarô no século XXI.
Eu sei que você pode tirar cartas, por exemplo, eu poderia tirar carta com a Paulina agora e funcionaria, entendeu? Porque vibraria a minha energia na carta dela ali. Então, você pode fazer remoto, consulta remota. Isso é muito bom, inclusive em momentos de pandemia, né? Sim. Você consegue continuar com o tarô, porque às vezes você é igual você falou, você tem uma confiança na pessoa que faz pra você, isso é uma ótima, né? Você pode fazer longe também. Mas eu acho que muito funciona. Eu acho que essa coisa de energia trocada, porque às vezes você tá assim, pensando muito em alguma coisa, de repente vem uma mensagem e essas coisinhas. Eu acho que todas essas coisinhas são pontinhos do universo, assim. E eu tenho muito essa ideia da energia que ela vem do Zen budismo, que ela é cíclica, né? O que você faz acontece e ela volta, como se fossem ondas. Então, se eu chego aqui e xingo você, esse xingamento vai passar, entendeu? Essa energia que eu peguei do mundo, porque ela veio pela comida, ela veio né, de todo o universo, ela veio pra mim, eu descansei, tudo que aconteceu, e eu usei essa energia que foi criada e joguei um xingamento na pessoa. É óbvio que aquilo volta, ainda mais com a intenção que você, com a raiva. Então eu acho que eu consigo entender essa coisa da vibração e do tarô nessa ideia minha do Zen budismo, porque eu acho que toda essa questão misticismo também e de leitura vai muito da nossa interpretação do mundo como a gente vê, do ponto de vista como a gente vê. E eu acho que o tarô entra nessa ideia do karma, da energia que você passa, da energia que está vindo para você, dessa energia que está circulando com você também. Eu acho que pra mim funcionaria nisso. Eu tô tentando montar na minha cabeça a ideia de como que o tarô funcionaria na minha vida. Como que, tipo, se eu fizesse uma consulta agora, como que eu leria esse tarô? Então eu acho que eu faria mais ou menos isso. Eu ligaria de, tipo assim, são movimentos que eu fiz antes, que estão voltando, e a energia tá me avisando de, tipo assim, ó, essas coisas que estão vindo pra você. Porque às vezes acontece, eu me fechar muito e vai desandando. Você só percebe isso muito tempo depois. Porque é bem uma onda que vai caminhando, que vai vindo, quando você vê, tá dentro de você. Eu gosto muito dessa tua visão de você construir. Isso o karma, ele é totalmente oriental, né? O meu conhecimento de esoterismo e de ocultismo é puramente ocidental. Então, assim, eu nem entro muito na parte oriental, não que eu não consuma, tá? Porque eu faço alinhamento de chakra, eu faço meditação, eu faço todas essas coisas. Então, eu pego algumas coisas de lá, né? Mas eu sou muito fissurada pela parte daqui, assim. Mas isso do karma, ele vai ditar tudo. Então, essa tua percepção de que você está fazendo uma leitura de uma coisa que você mesmo construiu é muito real. É muito real. E é uma lei de fluxo e de refluxo mesmo, tudo que vai e volta. Por isso que na dúvida, independente da tua religião, independente do que como que você se comunica com Deus, se você acredita em Deus ou não também, porque você tem esse direito, no mínimo, faça o bem, sabe? No mínimo, faça. Mesmo que você tenha maldade dentro de você. O Rabino Dudu fala isso, o Rabino Dudu é demais, cara. Procurem depois ele no Instagram, porque esse cara, ele é fora desse tempo. E ele fala que a graça da vida é você ser mal e fazer o bem. Você tem que ter o conhecimento do mal, porque senão você fica... É uma vida muito ingênua. Mas você tem que optar fazer o bem. Optar fazer o bem é o desafio. Nossa, que bonito isso, né? Lindo. Forte. Eu adorei também, tô pensando aqui muito forte nessas coisas. Conhecer o mal pra você fazer o bem. E faz muito sentido, senão você fica ingênuo mesmo. É ingênuo. Imagina, um rabino, né, trazendo isso. Porque, na verdade, no final das contas, a gente só caiu, a gente só materializou, porque para os judeus, assim, o mundo material, ele era uma hipótese de Deus. Na verdade, para a Cabala, e ali um pouco mais da Cabala hermética, assim, é uma mistura. Era uma hipótese. Deus não sabia se a gente ia virar matéria, ele sabia que a gente poderia virar matéria. E a queda e a materialização, né, do homem como matéria tem a ver com o conhecimento. A Bíblia traz isso, né? A gente que quis o conhecimento como um todo. Então, a gente que quis conhecer o mal. Então, cabe a gente agora superar isso. Conhecer o mal e não utilizar esse mal. Para daí um dia a gente voltar. Aguentar esse rojão. Vai fazer os BO, vai arrumar os BO também. Uma coisa que eu achei muito legal que o Lu falou
lá atrás que ele não acredita muito, que ele é cético. Mas daí você traz essas coisas que você acredita e no fim isso é misticismo também. Exatamente. Mesmo as pequenas coisas que você acaba acreditando, Exatamente. a lei do retorno, cara, isso é misticismo e as pessoas não têm esse conhecimento. Que isso também é misticismo. Veja só, na minha visão, ser místico, né, do que é ser uma pessoa mística, é você entender dessas coisas, né, você ler, você falar e entender, tipo, o que, digamos, quando eu penso em misticismo, eu penso muito na questão das pedras. Minha tia gostava muito, ela colecionava vários tipos de pedra, e ela sabia cada tipo, não, essa pedra é boa assim, essa pedra é boa assim, e ela colocava no quarto dela, ela organizava. Eu achava aquilo incrível, mas eu era criança e pra mim era tipo assim, nossa, tem umas pedras super bonitinhas que minha tia coloca e eu acho que isso fica super legal. Mas pra ela tem um significado, né? E eu acreditava que isso era misticismo, entendeu? De você saber. E aí eu nunca me considerava uma pessoa mística ou que acredita nisso porque eu nunca fui pesquisar pra entender, entendeu? Mas eu nunca pensei também, talvez eu tenha uma sensibilidade pra isso. Nunca Com certeza pensei tem. nisso. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Não tem essa. Não existem seres especiais e extraordinários que estão conectados com o mundo espiritual. Não. O ser humano, ele foi criado para ser conectado com o mundo espiritual. Vai ter a pessoa que vai se abrir para isso e vai ter a pessoa que não vai se abrir. Assim como tem a pessoa que tem muito conhecimento porque ela estudou história, ela estudou tudo o que aconteceu até aqui e ela não é mística. Ela acha tudo isso uma bobagem e ela não pratica isso no dia a dia dela, né? E também tem o preconceito, né, agora do jovem místico. Todo mundo odeia o jovem místico. Eu não sei por que agora as pessoas odeiam o jovem místico. Eu acho que no mundo de hoje a gente odeia e ama tudo, todo mundo tem uma opinião sobre tudo, e eu acho que a gente só tem que ser. Ah, se você quer ser místico, você vai ser místico, se você quer, tem que ser, e as outras pessoas, vai reclamar, pode reclamar no Twitter. Tem 140 caracteres, faça bom uso deles. Mas aí, ó, um beijo. Pode ficar, eu fico com o meu misticismo aqui. Gente, uma vez eu abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram e eu falei... Alguém me perguntou alguma coisa de tarô, sempre alguém me pergunta. E eu fui responder e eu recebi uma mensagem de um menino que eu não conheço falando que eu devia estar na cadeia por fazer coisas do demônio. Meu Deus! Porque eu tava associada com o demônio. Gente, que? Senhor juiz, prenda ela. Motivo, ela está com o demônio. Qual lei? Qual lei que impede? Não existe nenhuma lei que impede isso, só pra avisar ela. Nossa senhora, não tem nem sentido. É uma pessoa que não tem conhecimento, você coloca preconceito religioso e ainda me quer ditar algo. Nossa, que horror. Assim, pra ele ter tido uma reação tão exacerbada, provavelmente quem estava com um demônio era ele. Olha, é real. Fica aí a crítica ao menino que veio xingar. Vamos para o nosso próximo fato, que é o que eu acho mais curioso, que é sobre o nome do tarô. Porque não existe uma tradução definitiva para a palavra no português. Ninguém sabe ao certo o que ela significa no fim. Alguns estudiosos dizem que ela vem de uma palavra francesa. Outros dizem que ela vem de uma palavra italiana, que é tarocco, que vem de tara, que por sua vez significa dedução e desconto de um valor de uma mercadoria. Doido. Outros estudiosos acreditam que, na verdade, a palavra tarô vem das palavras árabes tarak, que significa rejeito, ou turuk, que significa 4 caminhos. Muito doido. Se eu fosse votar, eu acho que eu votaria no árabe de Turuk, dos 4 caminhos, que eu acho que faz mais sentido, pelo menos pro tarô moderno que a gente conhece, né? Porque o desconto da mercadoria, desconto, não faz né? muito sentido, Acho que não, né? Eu vou pelo menos o que eu aprendi, tá? Que é uma releitura de Torá, Claro. que é um livro judeu. E é muito louco você se deparar com isso. Não sei se vocês têm o conhecimento sobre a Cabala, mas na verdade os judeus eles eram muito místicos, gente. Muito místicos. Então tem toda uma parte ali reservada para esse misticismo, sabe? É o poder dos números, e daí surge a numerologia, o poder das palavras. Os judeus nem falam o nome de Deus, eles não falam Deus como eles acreditam que se fala mesmo, porque ninguém é digno de falar essa palavra. É um portal tão foda que você tá abrindo, assim, é uma coisa tão extraordinária. Eles acreditam que
cada número que você escreve vai abrindo esses portais, e por isso que existe a numerologia. Então, eu vou mais por ali, assim. Que eu falei ali no começo, né? Tarô é uma coisa, cartomancia é outra coisa, e os oráculos vão ser outra coisa. Eu acho que eles só se apropriaram do nome quando juntou tudo. Eu acho. O que é muito doido, porque a gente fez essa pesquisa, a gente verificou fonte, tudo, e tem muita informação, tem muitos caminhos que você pode descobrir sobre tarô. E eu acho que isso é representativo da própria carta, do próprio o que é o tarô. Eu vou deixar aqui para vocês um conselho. Se vocês querem entender sobre tarô, assim, dos estudos que eu tenho de brasileiros que foram atrás disso, eu não conheço ninguém que sabe mais de tarô do que o Marcelo Deldébio. Esse cara, assim, ele é incrível. Ele é incrível. Ele acabou de lançar o próprio deck de tarô. Ele vai muito do conhecimento hermético também, casa muito com as coisas que eu acredito. E muitas dessas coisas que eu tô passando para vocês, eu aprendi nos cursos da Rosa Cruz. A Rosa Cruz tem uma universidade, que é o RCI, na verdade. Lá tem muitos cursos sobre isso, sobre misticismo. A Rosa Cruz, ela foi por muito tempo uma ordem secreta, né? E eles têm sede aqui em Curitiba. É onde fica o Museu Egípcio, que vocês já devem ter visto também. Sim, eu passo lá sempre, é pertíssimo de casa. Eu fui quando eu era muito pequeno, no Museu Egípcio, e é uma vergonha, porque eu adoro. Tem que ir de novo, eles acabaram de abrir uma sessão inteira de Tutankhamon. Que legal. Gente, tá muito... Eu fui semana passada, eu tive day off na sexta-feira e eu fui lá. Eu sempre vou, assim, sozinha. Peguei minhas coisas e fui sozinha, porque eu gosto de pegar a energia do lugar, eu acho muito massa. Eu adoro museu também. Pra mim, museu é bem uma energia ali que você senta, você olha, você observa aquela arte, você digere ou não digere a arte e leva aquilo pra vida. Eu piro. Cheguei em casa, assim, com a certeza de que os egípcios não eram o começo de tudo, eles eram o final de tudo, assim, que é o final de uma era, né? Que foi quando tudo acabou, por isso que eles eram tão inteligentes. Eu pirei, assim, eu fico pirando, gente. Eu já gostei porque eu concordo, eu acho que os egípcios são muito mais avançados do que a gente pensa, inclusive porque a gente só descobriu, pensa comigo, a gente só descobriu que a esfinge tinha corpo no começo do século XX, gente. Tava enterrado. Então, assim, será que a gente não consegue desenterrar mais coisa de lá? Eles acham que a esfinge estava em cima de um espelho d'água, da água que vinha do rio Nilo direto. Então, eles acham que era todo uma coisa que ia da esfinge até o Nilo e ia até o... É o que fazem hoje, sabe? Em Washington tem o espelho d'água, não sei o que, o Capitólio. É mais ou menos isso, só que com a esfinge no meio. Devia ser lindo demais. Mas, pra você ter uma ideia, Cleópatra já estava aqui alguns mil anos disso, né? Então, faz muito tempo. Faz muito tempo. E pra mim, eles foram extintos, cara. E eles tinham muito conhecimento espiritual. Você vai ver, assim, os desenhos. Você vê que eles já tinham a conversa com os espíritos. Ele já tinha acesso ao mundo dos espíritos, já sabia como é que funcionava lá. A mumificação, pra mim, é bizarro. Você conservar o corpo. E pra mim é conservar o corpo porque eles sabiam que uma hora tudo ia acabar. E eles achavam que ia ter tempo de voltar. Então, quando tiver esse tempo de voltar, eles iam voltar naquele corpo. Por isso que eles guardavam. Eu acho bizarro, sei lá. E o que eu acho muito interessante, porque assim... Eles foram uma civilização que sobreviveram no deserto, gente. Isso é muito... Nossa... É uma capacidade de se adaptar às coisas. É estranho, gente. É estranho. É muito estranho. Ó, fica aí, ó. No Sim. futuro vai ter Me diga algo sobre o Egito. Só sobre o Egito. Bom, uma das perguntas que eu tinha para essa última parte era sobre especialização do tarô. Eu acho que a Paulina já falou, né? Se você quiser saber mais ou até fazer cursos, vá para... Pode repetir o nome da faculdade, Li? Da Universidade Rosa Cruz. Mas eu também acho que assim, ó, você não precisa... Se você quiser entender sobre tarô, você não precisa ir lá na faculdade, se matricular e fazer um curso. Não. Cara, vai na Livreiros Curitiba, vai na seção de esoterismo, vai ter 1 milhão de decks de tarô, escolhe um que tenha 78 cartas, porque esse é o original, que vem acompanhado de um livro. E leia. Leia. Vai lendo. O significado que até uma hora você vai fixar isso na tua cabeça e vai fazer sentido. Por mais que tenha muita história por trás,
Eu acho que a gente tá em tempo de descomplicar as coisas, sabe? Não precisa ir tão a fundo. Você naturalmente vai absorvendo esse conhecimento e vai fazendo mais sentido. Tem livros de arquétipos de Jung também, pra você ler, é bem legal. Eu acho que se você tem esse interesse, vai atrás de gente que também tem esse interesse, né? Conversar sobre, eu acho que deve contribuir muito pro conhecimento. Muito. E não tenha medo de perguntar sobre tarô pras pessoas, sabe? Não tenha medo do tarô. O tarô não vai te assombrar de noite na cama. Não se preocupe. Seu futuro não está fadado por causa daquilo ali, sabe? Tipo, existem mil interpretações. E uma coisa que eu acredito também, se você tem a possibilidade de co-criar a tua realidade, você tem a possibilidade de criar, mudar o rumo das coisas. Nada são certezas. Certezas não existem. O conhecimento não tem que ser visto como algo ruim. Você conhecer, saber das coisas, você pode influenciar no fim, no que você sabe. Bom, Li, eu tenho tenho perguntas, assim, tipo, que se você não tiver, ou se você não tiver confortável a responder, tudo bem. Mas eu queria fofoca. Quero fofoca. Quero saber se você já tirou algo com um tarô muito curioso, ou de alguém, algo que chocou muito. Esse negócio desse meu ex-namorado, pra mim, foi muito... Pra mim, não é que foi muito chocante, porque não é uma coisa tão chocante. Beleza, você viu uma traição, vai acontecer. Pra mim, foi Paulina, confia no que está sendo falado pra você. Porque eu não só não acreditei, como eu fiquei 8 meses sem tirar tarô. Falei, não é pra mim. Eu neguei, eu fui contra tudo e contra todos, entendeu? E a traição desse final de relacionamento foi muito sutil. Eu não descobri uma traição. Ele saiu com a ex, foi numa festa, não sei o quê. Não houve uma traição. Daí você vê que as coisas também são meio que subentendidas, né? Ou houve, eu não sei. Eu sou muito trouxa também, gente. As pessoas me traem. Eu nem passo pela minha cabeça esse tipo de coisa. Tipo, eu confio tanto nas pessoas e tanto em mim que nem me passa na cabeça esse tipo de coisa. Deve ter traído, não sei. Teve isso. E tem muitas coisas, tem muitos padrões que se repetem nos meus jogos de tarô que eu tô trabalhando neles. Eu tô esperando acontecer. Porque não tem tempo. Mas tem coisas aí que estão pra acontecer que eu sei que vão acontecer. Cada vez mais próximas. Aí é muito sobre a minha vida pessoal, mas quando acontecer, você pode ter certeza que eu vou falar pra vocês, ó. O plano, aquilo que tava pra acontecer, ia acontecer. Por exemplo, muitas coisas do meu trabalho, onde eu tô hoje, eu já tava há uns 2 anos vendo que isso ia acontecer. E o que você pergunta pras cartas, assim? Você tem que ser muito específico, você tem que ser muito não específico? Por exemplo, eu quero saber algo de trabalho. Eu tenho que falar, no meu trabalho vai acontecer isso ou não? Então, a gente tem uma forma de tirar o tarô que eu adoro, que é meio que uma leitura de personalidade. Então você tira como é que você tá por fora, como é que você tá por dentro, quais são as suas intenções e motivações com relação àquela situação. Uhum. Eu não faço uma pergunta específica. Eu sento para articular sobre o meu trabalho, por exemplo. E eu quero ver como eu, Paulina, estou posicionada nessa situação. Então, a Paulina com relação ao trabalho, como é que ela tá? E daí eu tiro essas cartas e eu faço essa leitura desse meu momento de personalidade. Normalmente é quando me dá aquela baqueada, assim. Quando eu vejo como é que tá a minha sombra, ou como é que tá o meu interno, como é que as coisas estão trabalhando ali por dentro, sabe? Ou às vezes me dá uma baqueada pro externo, porque eu tô super de acordo com a minha sombra, com aquilo que eu tô trabalhando internamente, mas eu não tô conseguindo expressar pra fora. As pessoas não estão vendo isso. Por isso que eu digo que é terapêutico, né? Eu tiro muito mais pra mim do que pros outros. Tipo, eu quero saber muito mais de mim do que dos outros. Entendeu? É um autoconhecimento que você tem muito grande, né? Porque você Muito. vai pensar sobre você naquela carta ali. Isso. E outra coisa, as cartas, elas podem se negar a falar? Tipo, você não está preparado para saber essa informação, vou te dar aqui algo que... Não, vai sair na carta a informação que tem que sair. Você provavelmente não vai conseguir ler aquilo. Se é alguma coisa que você não deve saber, você não vai conseguir ler. A hora que você se deparar ali com o arquétipo, não vai bater entendi. aquilo na tua cabeça. Eu não sei se já aconteceu isso comigo, já deve ter acontecido.
Com certeza tinham coisas que eu não tava preparada pra saber, sabe? Você já tirou algum tarô que... Bom, você acabou de falar isso, que na hora era do teu ex. Na hora você leu e falou assim, nada a ver isso. Ou você já... Melhor, você tirou algum tarô que você leu e você não percebeu alguma coisa e depois você falou assim, nossa, tava lá naquela carta, naquele dia que eu tirei o tarô. É o que eu mais amo. É o que eu mais amo. Porque daí, pra mim, é uma prova de tudo aquilo, né? Que eu estudo, que eu acredito da minha... Eu amo. Tanto que eu tiro foto dos meus jogos pra voltar depois. Eu ia perguntar isso depois, se você... Porque assim, você pode fazer eu ia falar catálogo. Você pode fazer um arquivo, né, das tuas fotos e depois você olhar e falar assim, nossa, tô com... Você consegue perceber... Será que você consegue perceber depois se você tava muito afiado ou não naquele dia? Talvez isso, né? Depois, nossa, eu olhei e falei assim, eu li isso e achei que era uma coisa e agora é outra. Total, E na real... total. De eu ver naquele momento e não entender o que tava falando... E daí voltar um mês depois, ver aquela foto e falar, meu Deus, tava na minha cara. Tava tudo ali, o que ia acontecer. Eu amo quando acontece isso. Isso acontece comigo em signo, porque às vezes eu esqueço de ler e eu leio retroativo. Aí eu falo assim, tava tudo aqui, eu devia ter lido. Tava tudo escrito. Mas não é sempre que você tá aberto a receber as informações também. E não é nem que você não tá preparado. Às vezes você não está aberto. Eu sou muito teimosa com a espiritualidade. Eles ficam meio bravos comigo às vezes. As caras, por que você tá perguntando isso de novo? Total. Eles veem muito em sonho. Eu vejo muita coisa de sonho. Muito, assim. Eu vivo algumas situações. Por exemplo, eu pergunto no tarô, daí depois eu vou dormir... Eu vivo exatamente a situação, eu vivo aquele dia, que vai acontecer dali 3 dias, com uma forma diferente, porque é a forma que a minha cabeça está arquitetando aquilo, né? E o que você enxerga no teu sonho é baseado nas tuas experiências, o que você já viu. Aí você é arquiteta, aquela cena, você que é o arquiteto dos seus sonhos. Mas vem muito também. E eles não gostam quando eu tô meio teimosa assim. Mas eu sou humana, né, gente? Eu acho justo, tá? Quero conversar com as cartas. Tô sendo bem real aqui, assim. Mas eu acho que foi muito gostosa essa conversa porque me tirou um pouco do medo, assim, sabe? Tipo, de perguntar e talvez encarar isso, olhar isso. Eu acho que talvez tenha muita gente que vai escutar aqui e vai falar, meu Deus, essa menina tá completamente doida. É difícil, às vezes, de sintetizar tudo, sabe? De juntar tudo isso, porque o mundo espiritual, ele é vasto, assim, gente. O espiritual, o místico, o oculto, é muita coisa para você relacionar. Mas eu acho que quanto mais você conversa e você articula, as coisas vão ficando mais claras. E eu agradeço muito de vocês terem aberto esse espaço pra gente conversar, porque é muito importante, na verdade. Eu acho que cada vez mais as pessoas elas vão procurar saber sobre e elas precisam saber para onde ir, né? Então vocês estão aqui dando espaço, tipo aqui você pode ter um pouquinho de informação. Eu acho isso muito bom, muito legal. Obrigado. A gente ainda é pequeno, mas não, Juju, muito legal, pouquinhos. muito legal. Tô muito feliz, Um dia a gente vai ficar muito famoso e a gente vai olhar, vai voltar e falar assim, nossa, olha quantos views tem isso aqui, e aí todo mundo vai ver de novo. Vai ficar mais famoso. E daí vocês vão falar lá no parte 2, parte nossa, 2, a gente daí. ia ser famoso, a Lina já tinha visto nas cartas, Tarô já parte tinha falado 2. pra nós. Sim, a gente podia tirar as cartas também no próximo, no parte 2. Podemos. A gente Eu acho tira legal. assim. Mas será que a gente não pode tirar uma carta agora? Você acha que... Ou não, Li? Tem momento certo, não? Podemos. Não, podemos tirar se vocês quiserem. Antes, consome sua energia, Li? Muito. Eu já tirei tarô que no final eu vomitei, assim, pra outras pessoas. Era uma menina, ela tava com eu não sei dizer exatamente se ela tava com uma amarração, se ela tava com um encosto, porque ficou meio que aberto. Ela trouxe uma situação muito sombria. Eu não vou nem falar por que ela me procurou por causa do tarô, porque eu acho que eu vou estar expondo muito. Mas a hora que eu vi aquilo ali... Porque daí quando você vê e você tem a sensibilidade... Aí você já sabe que aquela manifestação tá ali na sala com você e tudo mais. E aquela manifestação, ela não quer ser revelada. Ela não quer que a pessoa que ela tá se utilizando da energia saiba, né? E eu vomitei, passei muito mal. Já aconteceram umas 3, 4 vezes. Não significa que as 3, 4 vezes a pergunta era muito, né, deep, assim.
mas a energia da pessoa tava muito carregada. Me faz meio mal às vezes, sim. Meu Deus, me arrepiei inteiro. Bom, então acho que para finalizar o podcast de hoje, eu perguntei para Paulina se a gente podia fazer uma tiragem do podcast. Se as cartas têm algo para falar sobre o nosso podcast. Eu só vou tirar dos arcanos maiores, tá? Então é uma leitura meio rápida, assim. Vamos lá. Com relação ao momento que vocês estão hoje, aquilo que está muito por fora, ela traz a carta da temperança. E a carta da temperança, ela diz muito sobre a paciência. Vocês falaram, a gente tá no começo e não sei o que. É uma coisa que pra vocês, assim, externamente, não importa que leve tempo. Vocês não se importam se levar tempo pra esse sucesso, né? Que vocês, de fato, estão buscando. Mas ali, no interno, saiu a carta da justiça. E a carta da justiça, ela diz uma ação muito... Pelo menos aqui nessa situação é que eu tô vendo, tá? É como se fosse até uma coisa meio de merecimento para vocês. Então, como se ali dentro fosse algo que vocês buscam esse merecimento. É um trabalho de reconhecimento, e não só de reconhecimento, tipo, dos outros, de um público. Não, de um reconhecimento para vocês mesmos. É como se fosse um projeto que para vocês é interessante que tenha esse sucesso. Entendeu? Com relação à motivação, aqui saiu o louco. Eu achei engraçado sair o louco aqui na motivação de vocês, né? Tipo, o que motiva vocês com relação a esse podcast? Ser completamente fora da casa aqui. Porque o louco, na verdade, ele não quer dizer uma pessoa completamente doida. Ele é uma pessoa um pouco desapegada à opinião alheia. Nesse caso aqui, um pouco desapegado. Tipo, foda-se. Se alguém não gostar, foda-se. Vocês não estão fazendo uma coisa que vocês querem que o outro goste, na verdade. Eu acho que tem muito mais a ver com isso, com o interno de vocês e com as necessidades de vocês. Com as necessidades mesmo, de vocês concretizarem coisas pra vocês. Nossa, eu amei, eu achei muito legal, muito, muito, muito legal. E hoje eu e o Dan, a gente teve uma conversa sobre podcasts hoje que bateu muito com esse louco. Bateu muito, muito mesmo, porque a gente falou sobre o cenário de podcasts atuais, que é tipo entrevistar sobre celebridades, fazer umas coisas que tipo não é o que eu e o Lu a gente quer, sabe? A gente quer fazer outras coisas e bateu muito, muito mesmo. E aqui, só pra finalizar, a última carta saiu a morte. Que bom que eu comecei esse podcast falando pra vocês que eu amava, né? Sim. Então, com certeza, toda essa ação, todo esse projeto, tudo isso que vocês estão planejando é o desapego de uma coisa que existia e é um recomeço. Tem algum desapego aqui de vocês. Tem a morte de alguma coisa. Para cada um de vocês tem. E ele vai representar esse recomeço, assim, sabe? E isso a gente tá colocando como intenção mesmo. Uhum. Ali dentro da cabeça de vocês sabem o que vocês estão deixando para trás. O que esse podcast representa de deixar para trás e recomeçar. Uhum. Vocês sabem. Eu não sei, porque eu não sou vocês. E daí esse é o papel da pessoa que tá fazendo a leitura. Eu não posso dar uma opinião, eu não posso falar pra vocês o que é que vocês estão deixando pra trás, eu não conheço vocês. Eu tô fazendo a interpretação da carta, é o que tá aqui, sabe? Então, assim, será que o podcast vai fazer sucesso? Não sei, vocês não estão muito preocupados com isso, vocês não estão muito preocupados que venha um sucesso absurdo. Pode ser que sim, eu tô torcendo pra que sim, porque eu acho uma intenção genuína. Quando sai aqui a carta da justiça, no interno, sabe? E... quando sai o louco aqui, tipo, vocês estão querendo botar pra fuder? Total. Eu sou completamente pra botar pra fuder. Então, assim, eu apoio 100%. 100%. Vocês já começaram falando de tarô, cara. Entendeu? Voltamos. Não, voltaram, né? Tipo, a nova fase, sim. né? Então, isso é muito legal. Que bom. Nossa, eu fiquei bem feliz. Eu amei, eu achei que faz total sentido, inclusive com a minha terapeuta, que eu vou ter uma conversa com ela, eu vou falar assim, a gente vai começar a jogar tarô, que vai ajudar eu na terapia. E faz total sentido da ideia que eu tenho também. Eu achei assim, vou expor aqui meus sentimentos. É verdade, essas coisas aí faz bem sentido, bateu.
Adorei. Tarô 10 de 10, eu amei. Que bom. E vocês viram como não se torna, por mais que seja espiritual, por mais que seja místico, é uma conversa. A gente tá conversando aqui, 3 pessoas normais, 3 amigos. É isso. Nossa, muito legal. E eu só tenho a te agradecer, Li, por essa aula que foi o podcast hoje. Foi muito, muito, muito legal. Eu amei recomeçar com esse tema e com você. Foi muito bacana. Eu tô muito feliz. Eu que agradeço. Foi muito E eu legal. queria que você se despedisse e colocasse suas redes sociais, o que você quer que as pessoas te sigam e suas palavras finais. Então, beleza, vamos lá. O meu Instagram é @PeresLina, Pérez que nem a Carla Pérez, Lina. Eu não posto conteúdos muito legais, eu só posto fotos minhas, mas se vocês quiserem me seguir e tudo mais, eu vou ter o maior prazer de trocar uma ideia com vocês. Eu tô muito feliz. De fato, isso aqui pra mim, eu fiquei muito tempo da minha vida, e foi uma coisa que eu tive que aprender, a não colocar crenças pras outras pessoas. Então, assim, você vai se deparando com um processo evolutivo espiritualmente e às vezes você quer que todo mundo do seu lado faça isso. E eu aprendi muito na marra que não é assim. Porque cada pessoa tem o seu momento. Mas eu sempre soube que existiriam espaços para articular sobre isso. E vocês me trouxeram essa oportunidade. Eu tô muito feliz. Eu tava ansiosa hoje para vir para cá como se eu estivesse indo em um rolê, assim. Como se eu fosse sair para beber com os meus amigos. Então eu tô muito feliz, muito grata. Que bom que vocês me deram esse espaço e com credibilidade, com troca de ideia. Tô muito feliz, obrigada. Amei. A gente que agradece muito, Li, mesmo. De verdade, agradece. Lu, quer? Eu quero agradecer de verdade, do fundo do meu coração que você veio. Esse é um projeto que a gente tem, que nem você falou, é pra sair fora da caixa, é um projeto nosso bem coração mesmo, e fico feliz que você topou e abriu minha cabeça pra tarô, e agora eu tô realmente afim de ir procurar um tarozinho e ver o que acontece. Excelente. E eu quero agradecer a você que escutou o podcast até aqui. Muito obrigado. Siga a gente nas nossas redes sociais. É @medigaalgo. A gente vai estar lá esperando vocês. Vai ter o meu Instagram, o do Luigi e o da Paulina. E a gente vai ficando por aqui. Este podcast foi roteirizado e editado por Daniel Fantinelli. Até semana que vem. Um beijo, galera. Beijo.